Já estamos de volta com Hora Geral nesta segunda-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esportes? Vamos lá? O Santos ganhou do Cruzeiro por 1-0 na tarde de ontem em jogo do Campeonato Brasileiro. Depois de decepcionarem na primeira rodada, as equipes fizeram um movimentado jogo na Vila Belmiro com o gol de Geovânio aos 44 do primeiro tempo. Mais ligado do que na primeira rodada, quando empatou com o Avaí, o Peixe se impôs em casa e dominou o Cruzeiro. Os times agora se desligam do Brasileirão e voltam a campo no meio da semana em duelos mata-matas. Ou seja, o Peixe visita o Sport na quarta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil, enquanto que o Cruzeiro vai para a Argentina na quinta encarar o River Plate pelas quartas de final da Libertadores. Bom, aqui do meu lado, bom dia, é o Fábio Sartori, especialista em direitos humanos. Um tema muito importante nos dias de hoje, né? Bom dia, Fábio. Muito bom dia, Douglas, amigos de casa. É um tema muito importante, muito tratado com muito cuidado hoje em dia dentro das organizações. O que a gente vê o RH, Recursos Humanos? É onde, ali, me corrija, é filtrado os trabalhadores que vão ingressar numa empresa. E eu não sou empresário, mas eu vejo assim, eu quero na minha empresa trabalhadores comprometidos, trabalhadores que apostem na minha empresa para que ambos possam crescer. E é uma característica que às vezes a gente não vê. Arruma um emprego para mim, qualquer coisa, eu preciso trabalhar. Aí é que é o problema no meu entendimento. Às vezes qualquer coisa não é aquele trabalho que é o perfil da pessoa. Aí ou ela de duas uma, ou ela se decepciona, ou ela não produz o quanto deveria. Essa é uma das preocupações do especialista em recursos humanos, por exemplo? Exatamente, Douglas. Esse é o principal desafio, na verdade, que é atender às expectativas das empresas que têm alguma vaga em aberto, com Sim. aquele perfil definido, e alinhar isso com as experiências que cada pessoa tem, né? Caso ela tenha aí essa experiência que atende esse perfil, o nosso cuidado é justamente para trabalhar para que essas expectativas se alinhem, né? E aí sim a gente consiga buscar essa pessoa ideal para cada vaga, né? Fábio, eu tenho algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Vamos provocar as perguntas? E daí, através das perguntas, os nossos telespectadores vão ligar no 3041-6777. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta, vamos ver. Dr. Fábio Sartori, meu nome é Raleigh Rodrigues, sou morador... Qual a pergunta dele, nosso telespectador? Raleigh Rodrigues, sou morador de São Vicente. Queria perguntar ao senhor o que os empregadores levam em conta na hora de analisar o perfil do trabalhador nas redes sociais. Opa, vamos lá. Redes sociais é uma coisa muito importante. Perigosa. Boa, mas perigosa, né? Houve um aumento muito grande da exposição das pessoas em redes sociais. Isso a gente não assim, pode negar, né? Sim. Então, hoje em dia, alguma postagem mais de esse teor racista toma uma proporção gigante, a polícia investiga pelas redes sociais. E quanto ao perfil, não é diferente, né? É relevante, sim, algumas informações de grupos em que a pessoa participa, né? Então, tomem muito cuidado com os interesses, com aquilo que você faz parte, ou seja, grupos que podem te difamar de alguma forma, não assim, participem, como odeio acordar cedo, eu odeio o meu chefe, e por aí vai, né? E as postagens também que possa assim, dar a entender algo tipo... enfim, que não seja aquilo que o empregador está buscando, porque é pesquisado sim. Agora, Fábio, você falou algo interessante hoje, a pessoa ela está muito mais exposta à sua vida que não é pública, a não ser as pessoas públicas. Por exemplo, um administrador de empresas, por exemplo, ele às vezes não precisa relatar, um médico não precisa colocar a sua vida particular. Mas as pessoas se expõem nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Instagram. Então é muito mais fácil de você conhecer o perfil da pessoa quando você conhece ela e quando você na rede social. Não acredito que ele falou isso, não acredito que ele usou esse palavrão, não acredito que ele faz parte desse grupo. Ou seja,
a pessoa ela tem um outro perfil do que aquele que ela se apresenta. É mais ou menos assim quando a pessoa se apresenta pela primeira vez para conseguir um emprego? Exatamente. Hoje eu até falo costumeiramente, é possível conhecer muito mais o candidato além do currículo. Antes dele chegar para a entrevista, você já conhece mais dele justamente pelas postagens que ele faz, Sim. pela forma que ele se comporta em algumas redes sociais. Então, assim, o grande time aí é definir o que se quer de uma rede social. Se você quer apenas postagens de vidas assim lá particulares ou assuntos que assim não tem muita relevância, configure então as privacidades da sua rede para que isso não fique exposto ao mercado. Agora, se você pensa em fazer algum tipo de negócio ou buscar alguma oportunidade utilizando redes sociais, tome muito cuidado com as postagens. Eu mesmo já deixei de assim, chamar algumas pessoas pelo que eu vi nas redes sociais. E hoje é fácil, né, Fábio? De repente você pega o nome do cara, vai, Douglas Gonçalves. Pera, deixa eu ver se ele tem página no Facebook. Aí tem a página. Aí você vai ver o que ele está postando, Exatamente. o grupo que ele faz parte, né? O posicionamento que ele tem. Porque as redes sociais, eu julgo um ganho para a humanidade. Só que, tristemente, muitas pessoas não sabem utilizá-la como uma ferramenta também de trabalho. Exatamente. E, às vezes, se fortalece num teclado e esquece que não vai ser só os seus amigos que vão ver aquela postagem. Sim, o mundo todo pode ver. Tem mais uma pergunta aqui do nosso telespectador. Vamos à próxima pergunta? Olá, meu nome é Gilberto Silva, eu moro em Vicente de Carvalho. Eu queria saber como se preparar para uma entrevista de emprego. Um abraço, obrigado. Valeu. Como se preparar para uma entrevista? Isso é um fator muito importante hoje. O primeiro de tudo que eu falo é conheça a empresa na qual você está se candidatando, no qual você vai fazer uma entrevista. Em algum momento isso vai ser te questionado em alguma etapa do processo seletivo. O traje, obviamente, isso é levado muito em consideração. A gente mora em uma cidade que não é tão formal, então eu não estou dizendo que para muitas vagas a gente precisa do terno e gravata, mas um traje apresentável, né? Porque às vezes a vaga ela é definida em detalhes, né? E esse é um que faz a diferença. E também estruture as suas experiências, né? Exponha isso de forma estruturada para o entrevistador, para que isso vire um bate-papo leve, não aquela coisa muito formal de entrevista de emprego, porque a intenção dele ali é realmente te conhecer como você é, não como você estruturou para falar. Então, estruture de uma forma que seja verdade, isso é muito importante, não minta jamais, né? Eu até falo, não existe candidato reprovado, existe candidato que atende o perfil daquela vaga ou aquele que atende menos. Se não for naquela oportunidade, será em outra. Então, esses são os principais pontos que eu aconselho. Fábio, também tem um outro aspecto, né? A gente está vendo a crise que nós estamos passando em nível de governo federal e até estadual, e isso é óbvio que se reflete no município. E mesmo assim, eu observo um grande número de pessoas desempregadas. Não deveria ser o contrário, ou seja, no momento de crise que nós estamos passando, ter um número maior de empregos sendo ocupados até para gerar e melhorar a nossa economia? Por que no momento desse parece que a maioria das empresas elas se retraem esperando passar a crise para depois investir no aumento dos seus funcionários? Exatamente, Douglas. A gente percebe muito forte as grandes empresas segurando um pouco a verba, reduzindo um pouco o quadro, até por não saber qual vai ser o real cenário no decorrer do ano, né? Então, eu também sou a favor disso, de contratar mais para que você, tenha aí um ganho de produtividade, Lógico, né? lógico. E com isso você supere a crise. Porém, tem um lado positivo nisso, que favorece aquelas pessoas mais qualificadas, aquele que investe no seu conhecimento. Neste momento de crise, existe também muito reposicionamento de cargo, onde as pessoas buscam aquelas pessoas mais preparadas para exercer aquelas atividades que eles estão buscando no momento. Ontem, no finalzinho da tarde, eu estava no Gonzaga com a minha esposa, aí a gente foi no local tomar um café e depois comer um pedaço de bolo, e eu percebi a demora no atendimento e até demora até para cobrar.
Aí eu sou um observador, eu olhei assim, sabe quantas pessoas estavam para atender? Todos. 2 pessoas. E lógico, a moça falou assim para mim, a moça estava atendendo, um minutinho que eu já vou cobrar, de repente se formou uma fila atrás de mim. Ou seja, era um local que eu sempre via no mínimo 4 funcionários. Aí você pode até falar porque é domingo, é porque de repente é folga ou faltou, mas mesmo assim o comerciante ele não pode deixar com que a sua empresa, o seu comércio, fique devendo no atendimento. E esse é um dos grandes problemas que nós encontramos aqui na cidade de Santos, por exemplo. Agora, a par disso, tem um outro aspecto, que é a carga tributária. Essa é a grande reclamação dos empresários, dos comerciantes, ou seja, do comércio em geral. Será que o governo, no seu entendimento, poderia melhorar na diminuição da carga tributária, incentivando aí um emprego maior das pessoas que estejam desempregadas, Fábio? Perfeitamente, Douglas. Eu acredito muito que isso poderia ser feito, inclusive eu concordo com isso. Eu, assim, falando por mim, com o que a gente paga de imposto hoje, um assim, lá, percentual alto e importante, daria tranquilamente para eu assim, fazer mais 2 contratações para a consultoria. Então, assim, eu vejo que poderia ser feito algo nesse sentido, eu acho que precisa ser feito algo nesse sentido, para que a gente diminua essa carga esse aumento de desemprego que vem ocorrendo aí no primeiro trimestre do ano, né? Agora, também observo, Fábio, que falta um pouco de empenho maior das pessoas que queiram conquistar o mercado de trabalho. Lógico, fácil não está. Eu, por exemplo, nesse final de semana, teve uma colega que ela mandou através do Message, do Face, falou assim: poxa, Douglas, vê se você arruma um emprego para mim, estou desempregada, um abraço. O que eu pedi para ela? Para que ela pelo menos me mandasse um currículo, me mandasse suas informações por e-mail, para que ver como que a gente pode ajudar. Então, por exemplo, não estou fazendo uma crítica, mas como que eu posso falar para alguém, quando eu chegar para o Fábio, está precisando de alguém na tua empresa lá? É uma amiga, ela tem 30 anos, não sei se ela tem estudo, eu não sei. Ah, não sei. Preciso falar com ela. Fábio, liga para ela, vê se ela não pode. Não é assim, não funciona assim. Eu acho que a pessoa tem que preparar um currículo, ela tem que se apresentar, tem que passar alguns dias, tem que ligar para a empresa, tudo bem, eu entreguei um currículo, alguma novidade, eu posso passar para uma entrevista, até provocar. Sim. Eu fico imaginando que a empresa pensa assim, caramba, essa pessoa é esforçada, ela quer trabalho, vamos chamá-la para conversar, vamos chamá-la, entendeu? Então, você percebe que falta mais o empenho das pessoas que queiram conquistar um trabalho do que o inverso, ou seja, vou ficar em casa esperando entregar o currículo, vou esperar que um dia vão me ligar. Falta, com certeza falta. Elas querem sempre que, a grande maioria, ela prefere que alguém faça por ela, mas ela entende que o fato dela estar ali sentada 2 horas frente ao computador, se candidatando a algumas vagas, basta. É muito difícil. Hoje em dia, a gente tem muitos meios de se fazer networking. Tem uma rede social específica para isso, onde o teu perfil é o teu currículo. E ali você começa a adicionar as pessoas da sua área ou recrutadores para que você consiga se expor, né? E falar, olha, estou disponível. Hoje em dia, 80% das formas de recolocação são feitas através de networking. E outra coisa que eu tenho observado, Fábio, isso aí, não sei se serve de estímulo para os nossos telespectadores, muitos jovens estão à frente de grandes negócios. Se você pegar, por exemplo, o Facebook, se você pegar, eu tive semana passada, no sábado, num restaurante que abriu na Rua Goiás, o Elo, que por sinal, belíssimo de um restaurante, e eu tive a oportunidade de conhecer o avô do proprietário, que é o Guilherme, né, que o avô leva o mesmo nome, que era do nosso amigo saudoso Guilherme, do Guilherme Joalheria, que ficava ali na Dom Pedro, e eu tive a grata surpresa de reencontrá-lo, e ele está gerenciando, né, o proprietário desse novo restaurante. Por exemplo, Elo, rapaz jovem, não tem 30 anos. Então, eu observo que o mundo está aberto para essas oportunidades, mas ainda acho que falta um choque, não de gestão, um choque de iniciativa para que os jovens sejam criativos e aproveitem essas oportunidades, né? E eu diria que nos dias de hoje é muito mais fácil um jovem estar à frente de uma empresa do que na minha época. Eu tenho 51 anos, no passado dificilmente
você não tinha essa oportunidade. E hoje é possível, né? Com certeza. A gama de informações e de formações que esses jovens veem hoje é muito maior do que a nossa, inclusive na minha época, né? É verdade. Estou com 36 anos, mas eu não tinha todo esse acesso que hoje em dia tem. Então, isso acelera toda a parte de desenvolvimento profissional para que eles estejam hoje com 25 anos muito mais preparados do que a gente há tempos atrás, né? Isso Lógico que em influencia empresas bastante. familiares é natural, ou seja, eu estou seguindo a empresa que meu pai criou, é um aspecto. Não, eu estou criando uma nova empresa, é um novo ramo, entendeu? E minha empresa está crescendo, né? Aí você pode ver que o resultado é totalmente diferente. Então, essas oportunidades, elas surgem, elas acontecem, né? Elas precisam ser provocadas. E no próximo bloco você vai falar o que o coaching colabora, auxilia essas pessoas que querem aí participar de um crescimento empresarial. Mas tudo isso na sequência, depois de intervalo.